3 dias já se passaram da Semana Santa. Dias bem dramáticos. A entrada triunfal do domingo, a purificação do templo na segunda, as controvérsias do templo na terça, e agora a quarta-feira vem como a calmaria antes da tempestade. Mas, à espreita, nas sombras, o mal está acontecendo. Uma conspiração sombria contra Jesus está avançando, e ela avança entre os líderes religiosos e no coração de um homem, o traidor, Judas. Jesus acorda novamente nos arredores de Jerusalém, em Betânia, onde está hospedado na casa de Maria, Marta e Lázaro. Enquanto seu ensino novamente atrai uma multidão, Caifás, o sumo sacerdote, reúne em sua residência particular os principais sacerdotes e fariseus. 2 grupos concorrentes, normalmente em conflito, agora companheiros na sua ânsia de se livrar daquele homem. O plano inicial é esperar até depois da Páscoa, a menos que surja alguma oportunidade imprevista. Em Betânia, durante uma refeição na casa de Simão, o leproso, Jesus foi abordado por uma mulher. Está lá em João 12, versículo 3. Ele nos conta que Maria, a irmã de Lázaro, ela traz um vaso de bálsamo, de nardo puro, um perfume puro, muito precioso, e derrama sobre os pés de Jesus. Uma objeção vem dos discípulos. Lá em João 12,5, o autor conta que foi Judas que fez essa objeção. E ele disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Afinal, essa era uma soma muito grande. Mais do que 1 ano de salário para um soldado ou um trabalhador comum. Teria sido dinheiro suficiente para financiar uma família por mais de 1 ano. E poderia ter sido uma forma de se fazer grande caridade. Palavras vazias, cheias de tolices. Judas não se importava com os pobres, mas ele via ali uma oportunidade de acumular riquezas e deleitar-se nos seus desvios de caixa. O próprio João nos conta isso. Jesus se pronuncia e demonstra onde a extravagância tem o seu lugar. Jesus mostra que o seu reino resiste a uma economia meramente utilitarista. Ele vê nesse tão chamado até então de desperdício de Maria um impulso de adoração que vai além do uso racional, calculista e eficiente do tempo e do dinheiro. Para Maria, Jesus vale cada gota derramada e muito mais. Judas, por outro lado, não está tão convencido disso. Talvez o seu amor pelo conforto, pela riqueza, o tivesse confundido tanto que ele não conseguia superar o desperdício que acabou de ver. E não apenas o desperdício, mas a aprovação de Jesus. Judas, com o coração apegado ao dinheiro, há muito tempo ele estava em uma trajetória de pecado e dureza. Agora, enfurecido com o recente episódio, ele vai até os chefes dos sacerdotes e se torna a oportunidade que os conspiradores estão procurando. O traidor os levará a Jesus no momento oportuno, quando a multidão se dispersar. O avarento e ganancioso fará isso por apenas 30 moedas de prata, que lá em Êxodo capítulo 21, versículo 32, é estabelecido como o preço da vida de um escravo. Agora, um parênteses aqui. Desde o início do ministério público de Jesus, os discípulos estiveram ao seu lado. Eles aprenderam com ele, viajaram com ele, ministraram com ele, foram seus companheiros terrestres. Mas agora que se aproxima a hora da crucificação, da morte de Jesus, ele deve carregar esse fardo sozinho. A solução final, a obra definitiva, não será um esforço em equipe. O Messias deve prosseguir desacompanhado, pois até mesmo seus amigos o traem, o negam e se dispersam. Alguém disse que se a redenção do mundo dependesse da diligência dos discípulos de Jesus, ela nunca teria sido realizada. Jesus vai ser abandonado por seus companheiros terrenos mais próximos, mas ainda assim, isso não será o máximo da sua angústia. A profundidade dela virá no grito de abandono: Deus meu, por que me desamparaste? Porém, mais notável do que a profundidade da angústia é a altura do amor que ele demonstrará. Mas isso ficará para os próximos dias. Sobre esta quarta-feira, o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a coloca em torno de 2 personagens, a mulher e Judas, e as suas reações opostas a Jesus. Mas há um terceiro personagem, um antagonista sinistro e furtivo, o dinheiro.
Judas e seus colegas rapidamente são capazes de avaliar o valor do perfume na casa de Simão. Pareciam uns especialistas em penhores, avaliando o perfume antes mesmo dela terminar de derramar. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. No entanto, a ironia de Marcos capítulo 14 é que Judas podia ver o valor do perfume escoando pelos pés de Jesus, mas ele não podia ver o valor de Jesus. A mulher, por outro lado, podia ver tanto o valor do perfume quanto o valor de Jesus. E é por isso que ela quebrou o frasco. A quarta-feira é uma lembrança trágica do que 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 nos diz. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Será que nós conhecemos e atribuímos o verdadeiro valor que Jesus tem? Será que não estamos nos enganando, amando mais os prazeres e confortos transitórios desse mundo passageiro? Esta quarta-feira não é só tragédia, porque ela é cheia de esperança, porque ela nos mostra que a beleza de Jesus pode quebrar o encanto do ganho financeiro, pode quebrar o nosso coração apegado e materialista, ganancioso. Essa é a mensagem da mulher para nós, uma mensagem que Jesus queria que nós ouvíssemos repetidamente. E Marcos registra, capítulo 14, versículo 9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória, para mim e para você. Reflita nisso e tenha um bom dia na presença de Jesus. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Essas reflexões são extraídas e adaptadas de um livreto de meditações para a Semana Santa, publicado pela editora Fiel. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão.